Você sabia que, no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que seguir mais de 600 mandamentos? Isso mesmo, eram muitas regras para tentar viver de maneira que agradasse a Deus. Mas será que hoje, em nossos dias, ainda precisamos obedecer a todas essas regras? Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo e peço que você deixe sua curtida. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Muitos pastores e pregadores ainda falam sobre algumas dessas leis, como o dízimo e as restrições sobre o que podemos ou não comer. No entanto, será que isso é realmente necessário para nos aproximarmos de Deus? Jesus, quando veio ao mundo, fez algo diferente. Ele não veio para nos sobrecarregar com tantas regras, mas para nos ensinar o caminho mais simples e profundo. Ele nos disse que se cumprirmos apenas 2 mandamentos, podemos estar no caminho certo para o reino de Deus. Esses 2 mandamentos são muito importantes e estão no coração da mensagem de Jesus. Certa vez, os fariseus, que eram mestres da lei, tentaram pegar Jesus em uma armadilha. Eles queriam colocar Jesus contra a parede, esperando que ele falasse algo que fosse contra a lei. Então, um deles, um mestre da lei, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu de uma forma simples, mas profunda: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior e o mais importante mandamento. Imagine a relação que você tem com o seu pai. Se você tem uma boa relação com ele, provavelmente o ama muito, certo? Ele cuida de você, ajuda você a crescer e sempre tenta o melhor para a sua vida. Se você tiver um pai assim, a resposta para a pergunta "você ama o seu pai?" será um sim, não é mesmo? Mas, veja, algumas pessoas não têm uma boa relação com seus pais. Se você não tivesse essa relação de amor, talvez fosse mais difícil de entender o que Jesus está querendo nos ensinar. No entanto, se você tivesse um pai como ele descreve, com certeza, o amar é muito. O amor não é só palavras. Um filho que ama seu pai demonstra isso com atitudes. Quando o pai envelhece, o filho ajuda, cuida e fica ao seu lado. O amor é demonstrado em ações. Da mesma forma, quando Jesus nos diz para amarmos a Deus com todo o nosso ser, Ele quer que mostremos esse amor não apenas com palavras, mas com atitudes, com a nossa vida. E aqui está a parte mais desafiadora. Jesus nos ensina que devemos amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Você ama seus pais, certo? Agora, imagine o quanto mais devemos amar aquele que criou tudo, que nos deu a vida. A Bíblia diz que quem ama mais os outros do que a Deus não é digno de seguir a Cristo. Isso pode ser um pouco difícil de entender. Afinal, se minha mãe me criou, por que Deus deveria ser mais importante do que ela? A resposta é simples. Foi Deus quem criou sua mãe, e você. Deus é o Criador, e por isso deve ser amado acima de tudo. A maneira de demonstrar esse amor a Deus é obedecendo aos seus mandamentos, se fazendo o que agrada a Ele. Da mesma forma que você quer agradar seus pais obedecendo às suas orientações, Deus espera que, ao amá-lo, você procure agradá-lo com suas ações. Agora, pare e pense por um momento. Você tem procurado agradar a Deus em tudo que faz? Ou está mais preocupado em agradar aos outros e ao seu próprio ego? Eu sei que isso pode ser desafiador, mas Jesus nos ensina que quando amamos verdadeiramente a Deus, nossa vida se torna uma forma de adoração a Ele. Agora que entendemos a importância de amar a Deus acima de tudo, Jesus nos ensina um segundo mandamento, que é quase tão importante quanto o primeiro: ame seu próximo como a si mesmo. Essa é uma lição fundamental na vida cristã. O amor a Deus nos leva a viver com um amor genuíno pelo próximo, por todas as pessoas ao nosso redor. Você já parou para pensar em como esse mandamento resume toda a lei de Deus? Quando Jesus disse isso, Ele estava nos dizendo que tudo que Deus nos pediu para fazer, tudo que Ele ensinou nos mandamentos, se baseia nesses 2 princípios. Se você ama a Deus de verdade, então você também vai amar as pessoas ao seu redor. Isso inclui não apenas os amigos e familiares, mas até mesmo os inimigos. Você pode estar se perguntando: mas como amar alguém que me faz mal? Como amar alguém que não gosta de mim, que me odeia? Eu entendo que isso seja difícil de aceitar. Afinal, como podemos amar alguém que nos machucou ou que é cruel conosco? Jesus, no entanto, nos desafia a amar até os nossos inimigos. Ele disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está no céu. Isso é algo radical, não é? Ele nos ensina que o amor não se limita apenas aos que nos amam, mas deve se estender a todos, sem exceção. Quando Jesus diz que devemos orar pelos que nos perseguem, Ele não está apenas pedindo para pensarmos bem sobre essas pessoas.
Ele quer que realmente desejemos o bem delas, que intercedamos por elas em oração. Isso é o que ele fez por nós. Mesmo sabendo que muitos de nós não amariam de volta, Jesus se sacrificou por todos, mostrando um amor imenso para aqueles que nem o reconheciam. Ele nos amou sem esperar nada em troca, e esse é o tipo de amor que ele quer que tenhamos pelos outros. Agora, isso não significa que devemos ser passivos ou permitir que outros nos façam mal sem fazer nada. O amor verdadeiro também envolve proteger a si mesmo e aos outros. Mas o que Jesus está nos dizendo é que, mesmo em situações difíceis, devemos reagir com compaixão e com desejo de ajudar, em vez de odiar ou revidar com maldade. Essa ideia de amar os inimigos não é algo fácil, mas é o que nos torna diferentes do mundo. Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, para refletirmos o seu amor. Quando amamos aqueles que nos ferem, estamos mostrando que pertencemos a Cristo, e isso fala mais alto do que qualquer palavra. Além disso, essa forma de amor nos leva a agir de maneira justa e generosa. Quando Jesus nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, Ele está nos chamando a nos colocar no lugar dos outros. Imagine como você gostaria de ser tratado. Se você não gostaria de ser desprezado, desrespeitado ou maltratado, então trate as outras pessoas da mesma maneira. O amor ao próximo não é apenas uma ideia bonita, mas algo que deve ser vivido no dia a dia. Em nosso mundo, vemos muitas divisões, discórdias e ódio. Muitas pessoas se afastam umas das outras por causa de diferenças, seja de opinião, de religião ou até por questões pessoais. Mas Jesus nos chama a quebrar essas barreiras e a olhar uns para os outros com coração de amor e compaixão. Quando amamos assim, somos mais parecidos com Cristo, que amou incondicionalmente. O amor ao próximo, que começa com aqueles que estão perto de nós, também se estende a todos, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Não se trata de esperar algo em troca, mas de agir por amor, porque Deus nos amou primeiro. Ele não espera que façamos algo perfeito, mas sim que amemos com sinceridade, com ações que reflitam esse amor em nosso dia a dia. Por isso, o segundo mandamento de Jesus não é apenas sobre boas intenções ou palavras bonitas, mas sobre atitudes práticas de amor. A pergunta que fica é: como você tem amado as pessoas ao seu redor? Você tem sido alguém que reflete esse amor em suas ações, atitudes diárias? Agora que entendemos como os dois principais mandamentos de Jesus nos chamam a amar a Deus acima de tudo e a amar o próximo como a nós mesmos, podemos ver que esses mandamentos resumem toda a lei de Deus. Eles são o fundamento para a forma como devemos viver nossa vida cristã. Antes de Jesus, as pessoas seguiam mais de 600 regras no Antigo Testamento, como leis sobre sacrifícios, festas e restrições alimentares. Essas leis eram parte do que era necessário para o povo de Deus viver de acordo com a sua vontade. No entanto, Jesus veio e cumpriu essas leis de maneira perfeita. Ele não só seguiu todos os mandamentos, mas também se ofereceu como sacrifício para nos libertar da necessidade de seguir todas essas regras de maneira rígida para ser salvo. O que Jesus fez por nós foi algo extraordinário. Ele cumpriu a lei. Ao fazer isso, trouxe salvação para todos nós. Não precisamos mais seguir todas aquelas regras do Antigo Testamento para ser aceitos por Deus, porque Jesus já fez isso por nós. No entanto, Ele não nos livrou de fazer o bem e de viver uma vida cheia de amor e respeito aos outros. A salvação que Ele nos trouxe não é um convite para viver de qualquer jeito, mas um chamado para viver de acordo com o amor que Ele demonstrou por nós. Quando Jesus diz que a lei se resume em amar a Deus e ao próximo, Ele está nos dizendo que o objetivo da lei não era simplesmente seguir regras, mas viver em harmonia com Deus e com os outros. A lei de Deus tem um propósito mais profundo: ensinar-nos a viver com amor, compaixão, generosidade e justiça. Então, mesmo que a lei de Moisés não precise ser seguida de forma literal, os princípios que ela ensina, como não matar, não roubar, respeitar os outros e cuidar dos necessitados, ainda são relevantes. Esses princípios continuam sendo a base para uma vida justa, e o Novo Testamento nos ensina a viver de acordo com esses valores. O que Jesus fez foi nos mostrar que a salvação não vem das regras e rituais, mas o amor genuíno a Deus e aos outros. A ideia não é que devemos tentar seguir a lei de forma perfeccionista, mas que devemos viver de uma maneira que reflita o amor que Jesus demonstrou por nós. Quando praticamos o amor a Deus e ao próximo, estamos cumprindo a vontade de Deus. Uma das maiores lições de Jesus foi sobre o perdão. Ele nos ensinou que, assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar aos outros. Muitas vezes, isso pode ser difícil, especialmente quando alguém nos machuca. Mas o perdão é uma expressão do amor que Jesus nos ensinou. Ele não nos chamou para sermos perfeitos, mas para vivermos com um coração cheio de amor e disposição para perdoar. E não podemos esquecer que o amor de Jesus foi radical. Ele amou os excluídos, os marginalizados, os pecadores.
Ele não fez distinção entre pessoas boas e más, mas amou a todos. Ele nos chama a fazer o mesmo, amar todos, mesmo aqueles que não merecem, porque o amor não deve depender do que a pessoa fez, mas do que Deus fez por nós. Por fim, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos: estamos vivendo de acordo com esses 2 mandamentos principais? Estamos amando a Deus de todo o nosso coração, alma e mente, e estamos amando as pessoas ao nosso redor, incluindo aquelas que são difíceis de amar? Se a resposta for sim, então estamos no caminho certo. Se ainda há áreas em nossa vida onde o amor precisa crescer, então devemos pedir a Deus para nos ajudar, porque Ele nos capacita a viver essa vida de amor. Agora que refletimos sobre o significado desses mandamentos, como eles podem transformar nossa vida, gostaria de pedir sua permissão para fazer uma oração. Podemos orar juntos para que Deus nos ajude a viver esses mandamentos com sinceridade e compromisso. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Pai amado, te louvamos e agradecemos pela tua imensa graça e amor que nos alcançam a cada dia. Senhor, sabemos que teu Filho, Jesus, nos ensinou os 2 mandamentos mais importantes: amar-te com todo o nosso coração, alma e mente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a viver esses mandamentos com sinceridade e dedicação, que possamos te amar acima de todas as coisas, reconhecendo que Tu és o nosso Criador e fonte de vida. Que o nosso amor por Ti não seja apenas de palavras, mas de ações, com atitudes que honrem o Teu nome em tudo o que fizermos. Pedimos também, Senhor, que nos capacite a amar os outros, assim como Jesus nos amou. Nos ajude a perdoar, a ser generosos, a estender a mão para aqueles que nos ferem e a ser luz na vida dos que nos odeiam. Que o Teu amor nos transforme a ponto de refletirmos Teu caráter em todas as nossas atitudes. Obrigado, Pai, por nos mostrar o verdadeiro caminho da salvação, que não é por rituais ou regras, mas por um coração cheio de amor por Ti e pelos outros. Que possamos viver em harmonia com a Tua vontade, praticando o bem, sendo justos e espalhando Teu amor onde quer que formos. Te agradecemos, Senhor, por Teu perdão, graça e misericórdia. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e amar como Ele amou. Em nome de Jesus, amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.